Eu vou começar com alguns informes, apresentar um pouco sobre o encontro de hoje, enquanto as outras pessoas entram. A gente está em fim de semestre em várias universidades, né? Então, já dá para ver uma diferença na movimentação, tanto aqui quanto no grupo, em relação ao encontro, principalmente comparando com o último encontro, que tinha, era um momento mais tranquilo do semestre, então menos quantidade de trabalhos, mas esse encontro vai estar disponível também no YouTube do Centro Acadêmico. Então, como algumas pessoas já manifestaram, qualquer um pode assistir depois por lá. Hoje, no encontro, a gente vai ter o Matheus como mediador. Ele pode se apresentar melhor depois, mas ele é formado em psicologia pela UFPR, também mestrado, concluiu o mestrado também na Universidade Federal do Paraná, e hoje ele vai falar sobre os aspectos históricos do desenvolvimento da psicologia histórico-cultural, e aí debatendo nesses aspectos históricos o contexto da União Soviética. Antes disso, antes de passar a fala para ele, eu vou fazer alguns informes. Então, o primeiro é que, caso você esteja assistindo depois esse encontro, caso você tenha perdido o primeiro encontro, que foi com a professora Patrícia Monteiro, ou venha a perder futuros encontros, assistindo pelo YouTube do Centro Acadêmico e enviando uma resenha, coisa bem curta, bem básica mesmo, sobre o encontro para mim ou para a Pamela, que somos os organizadores do grupo de estudos, a gente já consegue validar a presença para a emissão de certificado. Outro repasse que eu gostaria de dar é para comentar com vocês sobre uma movimentação que tem ocorrido em Araucária. Para quem não é de Curitiba, Araucária é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, e entre o dia de ontem e o dia de hoje tem rolado uma manifestação pelo direito à moradia. Então, cerca de 150 famílias estão nesse protesto. Junto deles tem alguns militantes da Intersindical, que é um instrumento de luta da classe trabalhadora, e do coletivo Outros Outubros Verão, nesse protesto reivindicando o direito à moradia, que é uma dos direitos básicos que está previsto na Constituição, mas que a gente sabe que, infelizmente, não é, não, nem todas as pessoas têm esse direito garantido. E esse repasse é para falar, não apenas falar sobre essa manifestação, mas para falar também de como o Estado tem agido frente a isso. Então, enquanto as famílias protestam por um direito básico, que é o direito à moradia, pelo direito à vacina, eles protestam também por um auxílio emergencial digno. O Estado, que tem esse terreno, que é um terreno público, que está há mais de 10 anos abandonado, não move nenhum dedo sequer para favorecer o direito à moradia dessas famílias. Muito pelo contrário, eles enviaram 6 camburões da Polícia Militar, enviaram o choque e ameaçaram essas famílias de uma retirada violenta. Eles estão saindo agora do terreno, saindo em ato, então protestando com algumas palavras de ordem, e esse repasse é para falar sobre isso e sobre mais uma ação do Estado que coloca a prioridade nas imobiliárias, coloca em quem ganha dinheiro com especulação imobiliária e ignora os direitos básicos de sobrevivência, os direitos básicos de garantia de vida, como o direito à moradia, o direito à alimentação, saúde, enfim.
Da minha parte é isso. Qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, pode mandar também no grupo do WhatsApp, e eu passo a palavra ao Matheus. E também muito obrigado ao Matheus, né, que está aqui, ele se dispôs a estar aqui com a gente, então, muito obrigado, Matheus, pela disponibilidade, e é isso. Maravilha, obrigado, Zé Antônio, obrigado pessoal da organização. Bom, antes de tudo é uma honra, de fato, estar aqui, poder participar com vocês, tentar em contato, né, com esse grupo. A hora que o Antônio falou até de ser final de semestre, né, a gente está aqui no sábado, já estou impressionado com o número de pessoas, na verdade, porque, né, mas vamos aí, assim, brigadão a todo mundo que está aí, e acho que da minha parte de apresentação, o Antônio já deu conta mesmo. Eu sou formado em psicologia e mestre em psicologia pela Universidade Federal em 2017 e 2020 agora. Eu estudei no mestrado e a minha linha de pesquisa mais geral é do ponto de vista da crítica e história da psicologia, em especial daí, né, a história da psicologia histórico-cultural. E a minha dissertação vai muito na direção da formação da psicologia no Brasil e a praxis política em relação a isso. Mas daí hoje, né, o Antônio, em nome do grupo, me convidou para falar sobre um texto muito bacana da professora Silvana Tuleski, que eu não conhecia por cima, mas daí eu tive a chance de ver, e que, enfim, faz uma síntese fenomenal de muita coisa que eu acho importante para a gente entender. E aí, enfim, eu vou falando, pelo que entendi, né, o que o Antônio me passou, não ser, né, tanto uma palestra, um negócio mais formal, então eu trouxe alguns apontamentos gerais para a gente tocar o debate, e, enfim, antes de tudo, daí, se quiserem parar, eu estou no notebook mais antigo aqui, então eu vou estar em outra tela vendo minhas anotações, então eu não consigo ver se alguém no chat gritar, ou enfim, daí pode literalmente abrir o microfone e gritar, que fica mais fácil, se quiser que eu pause no meio, sem problema nenhum, inclusive. E eu acho que é isso, de modo geral. Tem só um parênteses gigantesco, minha garrafinha de água está numa garrafa de cachaça. Se no meio da apresentação vocês virem eu botando no meu copo, é água, eu juro para vocês. E a partir disso a gente vai se falando, então, tá? Bom, então vamos começar. O texto, né, da professora Silvana Tuleski, que é professora ali de Maringá, da Universidade Estadual de Maringá, ele se chama Em Defesa de uma Leitura Histórica da Teoria Vygotskiana, e a síntese, né, que ela faz desse texto traz dois pontos que, para mim, são centrais para a gente entender como se estabeleceu a psicologia histórico-cultural como a gente compreende hoje, né? É a noção de que Vygotsky, né, assumindo, então, um papel central nesse movimento de criação, né, do que hoje a gente chama de psicologia histórico-cultural, ele é legatário, basicamente, de duas conjunturas históricas que vão, né, vamos dizer assim, determinar o formato e o que está sendo pesquisado pela psicologia naquele tempo da União Soviética, né? E as conjunturas históricas são, a primeira, a Revolução Socialista de 1917, né, em outubro de 17, e, né, o que vem a levar essa revolução e como seriam os passos dados após ela, após a conquista do poder estatal e do poder geral pela classe trabalhadora aliada ao campesinato naquela época, e como isso foi se construindo junto à ciência, né, que daí é o ponto que pega para a gente. E, por outro lado, o Vygotsky, assim como a psicologia histórica cultural e assim como a gente hoje em dia, tem de lidar com algo que é um desafio constante, né, que é entender que a gente está fazendo psicologia hoje, naquela época e sempre, a partir de uma construção histórica da própria teoria, né? Então, por mais revolucionária, por mais nova, por mais inédita que seja a compreensão de determinado fato, ele sempre vem, né, sobre os ombros da construção da humanidade sobre determinado fenômeno. E, em particular, a psicologia naquela época tinha que lidar com essa conjuntura histórica junto com a conjuntura de já existir linhas teóricas presentes ali, que, para Vygotsky, né, é o que a gente vai poder chamar de velha psicologia, ou psicologia burguesa, certo?
Enfim, e ele vai ter que meio que se haver com essas duas conjunturas para fazer a teoria dele, a fazer aquilo que estava em movimento, né? E acho que, de maneira geral, a professora Silvana Tulest já começa muito bem o texto, lembrando que Vygotsky não se adiantou à sua época, mas sim lançou o olhar que ele tinha, com a capacidade que ele tinha, às necessidades da prática social da sua realidade, que era da Rússia pós-revolucionária da União Soviética. E aí ela basicamente vai construir o texto, né, interligando entre o contexto revolucionário e, né, da Rússia e da União Soviética com as concepções de Vygotsky para tornar mais dinâmico. O que eu pensei em fazer aqui agora é trazer separadamente e daí tentar juntar no final e aí a gente partir para o debate. Então eu vou falar um pouquinho do contexto da Revolução, bem mais sucinto que der, entrar um pouco daí na questão do Vygotsky com o debate que ele faz sobre a posição da psicologia e a construção de uma psicologia, né, voltada especificamente à classe trabalhadora ou a construção de uma nova ciência especificamente trabalhadora, e daí tentar juntar tudo isso para entender qual que são os desafios nossos hoje, que eu acho que nessas duas partes, em especial o dilema que Vygotsky coloca para a gente, e essa aí acho que é o ponto central do nosso debate hoje, está dado até agora. Eu acho que tudo que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar de começo do século XX, né? Mas não tem, acho que, nenhuma vírgula que a gente pode trocar que vai perder o sentido para a situação da psicologia até hoje, certo? E daí, enfim, daí eu tenho mais umas perguntas para a gente pensar e a gente vai debatendo de acordo com a possibilidade. E assim como eu falei antes, eu estou na outra tela, fica à vontade, qualquer coisa no meio, pode falar e eu pauso e a gente vai conversando, tá bom? Bom, o que é importante para a gente saber, então, de contextos concretos da história da Rússia e da União Soviética para a construção da psicologia histórico-cultural? No começo do século XX, a Rússia vivia uma situação muito contraditória, que vai ser, inclusive, né, um dos principais motivos que levaram à possibilidade de um contexto revolucionário em seu país, que é um país gigantesco, né, de dimensões absurdas, que tinha a capacidade de se portar, de certa forma, com características imperiais com seus territórios ao redor, mas não, né, no imperialismo capitalista, conforme o próprio texto vai falar, mas a Rússia tinha que se portar, de certa forma, com esse caráter imperial, apesar de ser uma economia basicamente feudal, né? Tinha pequenos avanços de capitalismo iniciando ali, e essa foi a grande contradição que estava se dando. A gente tinha um país gigantesco que estava querendo, né, se portar como uma potência, estando fundamentalmente atrasado em relação às potências do capital naquele momento da Europa. E aí isso vem com algumas contradições que vão entrar centralmente no caráter que vai ser a revolução e como isso foi se construindo para a psicologia histórica e cultural. Alguns fenômenos que são principais para a gente entender, então, como foi se dando isso. O primeiro, a gente pode remontar, acho que o texto dá uma mencionada breve, mas a gente pode remontar lá a 1861, quando, né, sob o regime czarista, já está presente essa contradição, né, de não querer abolir o feudalismo e a monarquia para tentar manter um regime de produção que está dando certo para uma camada da aristocracia muito específica, ao mesmo tempo que as contradições da realidade estão permeando, né? O capitalismo está querendo se inserir ali e ele precisa de população livre de terra, de tudo, de todas as condições básicas de vida, para poder vender sua força de trabalho. Então, e aí é um grande se, o camponês, né, no caso da Rússia, tinha a sua terra, ainda que muito explorada, né, por forma de impostos, por outra forma de produção, ele ainda não tinha por que se deslocar ou vender sua força de trabalho necessariamente para conseguir sua sobrevivência, ele ainda teria sua terra. Então, em 1861, há uma lei que é conhecida depois como Lei dos Servos, que basicamente emancipa, entre aspas, os camponeses em regime de servidão, né, com os grandes senhores feudais ou grandes proprietários da época possuíam, sob o intuito, né, de uma liberalização do fenômeno, ou seja, para eles poderem vender sua força de trabalho de maneira mais livre, né? Mas o que a gente vê nessa época já é que os camponeses livres perdem a pouca terra que tinham em regime de servidão e são jogados ao nada. Então há uma crescente já pauperização a partir da liberdade dos servos, que começam a migrar para os centros urbanos, né, com o processo de industrialização, buscando condições de sobrevivência.
E aí a gente já entra no século XX, né, com esse regime de pobreza na Rússia menos extensa. E aí, né, nessas contradições, tem gente que pode lucrar com isso. O que acontece é que as potências europeias capitalistas começam a injetar capital ali na Rússia, começam a formar indústrias e vender a quase nada, certo? E isso vai gerando contradições necessariamente porque era uma situação muito pobre, era uma situação de muita dificuldade. E aí a gente vai ter 3 revoluções no período de 12 anos que vão ser fundamentais para a fundação da União Soviética e o caráter histórico que ela vai tomar, né? A Revolução de 1905, né, que é uma, enfim, que a gente pode entrar mais depois, mas as principais são a do início do ano de 1917 e a de outubro de 1917, chegando na Revolução Bolchevique propriamente dita. Então, em resumo, né, a gente tem um contexto de extrema pobreza, com necessidades de uma revolução, se não proletária, ao menos capitalista, né, porque a Rússia ainda era czarista até aquele momento, ainda era características feudais. E eles precisavam, né, dar condições para o povo que estava liberto da terra agora. Isso vai gerando todo esse processo num país gigantesco que se estabeleceu sobre a conquista de novos territórios e exploração dessa massa gigantesca de terra, e que estava em regime de pobreza. Tudo isso já seria suficiente para ser uma grande contradição. Porém, né, aí vem a primeira grande guerra imperialista, né, a primeira grande guerra mundial, que a Rússia entra também. E aí é um país extremamente pobre, que já não está dando condições de si mesmo, que vai entrar numa batalha com potências para conquistar território e tentar manter aquele regime de servidão e produção que estava até o momento. Então, tudo isso é a conjuntura que está se dando. E aí, né, pode parecer, né, que isso se dá de maneira mais etapista, né, de certa forma, mas quando a gente está falando desse cenário todo, a gente está falando de um processo evolucionário que já estava há tempos, né, em gestação ali. Para dar um exemplo, por exemplo, hoje a gente vai pensar então na Revolução de 1917, de outubro, como a Revolução Bolchevique, né, com um assalto ao poder, necessariamente. Porém, né, já a produção e organização política e formação dos revolucionários que estavam presentes ali já se davam desde o início do século, né, desde 1900. O próprio termo bolchevique, né, vem de um congresso da social-democracia russa, que é de 1903. Né? Então já está ali há muito tempo essa contradição presente e se construindo para chegar naquele momento. Né? O fundamental que foi em 1917, diante de tudo isso e diante da falência do regime czarista, além da classe trabalhadora empobrecida pelas condições de industrialização bastante precárias, a gente teve a crescente necessidade, a crescente adesão do campesinato a esse processo, ao lado, né, dos bolcheviques, e com demandas próprias, com demandas de, enfim, querer terra de novo, querer, enfim, produzir, querer viver, basicamente, entrando nesse processo junto ao processo de greves que já estava lá, e isso foi se constituindo até que conseguiu, né, culminar na Revolução. Show. Apesar de tudo, show. Agora vinha outro passo. E esse outro passo é o que vai entrar para a gente fundamental, tanto para o texto quanto para a psicologia história cultural. Que é, a gente tem, então, uma revolução trabalhadora, uma revolução socialista, que tem de lidar, ao mesmo tempo, né, com a burguesia do seu país, que estava em ascensão, né, uma ascensão mais ou menos, mas estava, com uma guerra mundial que estava rolando, que a Rússia estava na guerra até aquele momento, com o exército do próprio país se formando para combater os revolucionários e com a própria população. Né?